Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou debater com vocês, esse processo, certo? Que modificou o mundo, de certa forma, que foi a, o advento das grandes navegações. Basicamente, se tornou um dos principais eventos da nossa história, porque a partir desse momento vai ser por meio do fenômeno das grandes navegações, que Portugal ele vai estabelecer o seu domínio aqui em nossas terras. No entanto, quando nós vamos analisar as grandes navegações, não devemos nos limitar apenas a analisar Portugal. Portugal é apenas um dos países que realizou o fenômeno das grandes navegações. Além de Portugal, outros países foram muito importantes nesse processo. Devo destacar aqui Espanha, Espanha com certeza. Posteriormente a França e a Inglaterra vão entrar também nesse processo e ganhando muitos recursos com isso também, os Países Baixos, atualmente conhecido como Holanda e Bélgica, também financiarão esses movimentos, essas grandes empreitadas comerciais e aventureiras, por que não dizer. Na abertura do capítulo, você vê aí então algumas imagens, em que você vê a caravela, e na água você vê retratado, monstros. Isso aí tudo representa o imaginário do homem europeu, antes do século XVI, sobre o mundo desconhecido. Navegar em grandes oceanos, ainda era algo extremamente perigoso. E o que o homem tinha desenvolvido de tecnologia até aquele momento ainda era algo muito frágil. Você tem que ver a imagem da caravela. E o que dominava muito as pessoas era justamente o medo do desconhecido. Então existiam muitos mitos, inclusive aí a existência de monstros, certo? Mas o medo, foi superado e o homem ele se aventurou nessas grandes empreitadas, certo? Nessas grandes aventuras. Então, isso fez com que as grandes navegações se tornassem um dos principais eventos da Idade Moderna, marcando de vez a influência dos europeus sobre outros povos. Veja só então aí, você tem aqui algumas perguntas, Analise a imagem ao lado. Que informações ela pode nos fornecer sobre o imaginário europeu na época das grandes navegações? Então, já respondi, com certeza. O imaginário, do medo do desconhecido. E tudo isso alimentava, então, essas histórias, de que existia um grande abismo além do oceano, onde todos os barcos caíam, e não mais voltavam. Existia o imaginário de que existiam grandes monstros que destruíam as embarcações. Então, tudo isso era o medo do desconhecido que fazia com que surgissem essas histórias. A letra B ela diz aí, qual a principal diferença entre o mapa mundi acima, vem aqui, esse mapa aqui, produzido no século XVI, e o mapa mundi produzido atualmente? Então, com certeza, o auxílio de recursos, tecnológicos que permitem uma precisão maior.
No entanto, você vê que já no século XVI, o homem ele já tinha desenvolvido muito bem as suas técnicas de cartografia. E a principal forma de representar, né, as bordas dos continentes, né, era uma navegação costeira. Sempre em cada embarcação tinha um cartógrafo que ia pegando, tomando nota de tudo que ia vendo. E o homem conseguiu elaborar mapas muito precisos nesse período, certo? Você vê aqui um mapa mundo como se fosse invertido, né? Porém, nós temos a ideia, então, de que a Terra ela é um globo, certo? Então, se a Terra ela é um globo, uma forma esférica, não existe em cima e embaixo, né? Existe, na realidade, só hemisfério norte e hemisfério sul. E aí você vê esse mapa mundo invertido, né? Certo? Tomando como princípio de saída o quê? A Europa, certo? Então, a Europa. E aí, a letra C, né? O que você sabe sobre o mundo moderno? Basicamente, né? O mundo moderno é o que é a atual, é a fase que antecedeu, né? Ao mundo contemporâneo que nós vivenciamos. Essa é uma divisão, certo? Padronizada na história. E o mundo moderno foi marcado justamente pela ruptura de vários dogmas no que diz respeito à igreja, à religião, no que diz respeito à ciência. E as grandes navegações vai justamente romper com um desses dogmas, né? Existia nesse período, então, aí a crença da Terra plana, né? E os grandes navegadores, eles conseguiram fazer sobre seus grandes feitos, né? Provar a esfericidade da Terra. Pois bem, avançando, né? A gente remonta aqui o nascimento do mundo moderno. O termo moderno, né, significa recentemente, vem do latim. A partir do século XVI, esse termo passou a ser usado com frequência na Europa para expressar um paralelo, né, uma forma de comparar o que se estava vivenciando naquele momento, comparando com o passado medieval. E o moderno representava justamente uma ruptura na forma de pensar do período do feudalismo, certo? Para alguns, né, é retratado a Idade Média como obscura, né, e sem desenvolvimento intelectual e cultural. No entanto, esse pensamento também tem suas contestações. Existiram também avanços durante o período feudal. Agora, lógico, não tão significativo como na Idade Moderna, a partir do século XVI. Atualmente sabemos que a Idade Média, né, que vai ter essa duração entre os séculos V ao século XV, né, foi um período de grandes transformações na história da Europa. Além de inovações tecnológicas, né, no fim já da Idade Média, para o início da Moderna, onde eu apresentei para vocês, inclusive, já aulas sobre o humanismo, o Renascimento. Tudo isso ajudou, né, a humanidade conseguir um grande desenvolvimento intelectual. Além das inovações tecnológicas, esse período também ficou marcado pelas transformações culturais. Fortalecimento do cristianismo, inclusive, nós vamos ver que com as grandes navegações do cristianismo vai ter uma expansão nas terras recém-descobertas, certo? E ao mesmo tempo que as ideias religiosas, né, elas também vão dominar, né, partes, né, do imaginário popular.
de quem vivia na Idade Média. Então aqui um breve texto, né, sobre esse período, né? Antes essas esferas de valor estavam embutidas na religião, mas se a partir da Idade Moderna, a ciência deixou de precisar de respaldo da religião. O comportamento moral também foi separado da religião. E o Ocidente começou desde então a acreditar que uma pessoa, para ser boa, não precisaria necessariamente ser religiosa. Ela poderia ser racionalmente boa e instituir para si mesmo normas de condutas que norteiam sua relação com o mundo e com as outras pessoas. Basicamente, o homem ele começou a não mais depender necessariamente das orientações religiosas para conduzir sua vida. A Idade Moderna ela vai trazer isso, né? Uma das obras, né, que representa isso, né, vai ser então no período moderno, vai ser a criação de Adão, né, pintado por Michelangelo no século XVI. Então você vê isso aqui, ó, a criação, né, e você vê retratado aqui Deus e o homem. E observem que os dedos, dá uma ampliada aqui para vocês verem melhor, os dedos entre a criação, entre o Criador e a criatura, eles quase se tocam. Observe que eles não estão se tocando, né? Mas eles quase se tocam. Isso aqui é uma interpretação que as pessoas fazem, né, do famoso livre-arbítrio. Ou seja, o homem, ele decidir o que ele quer para a vida dele, né? Uma maior relação com Deus, né, ou se manter afastado. Cada um vai dar decisão particular, né? Essa obra retrata bem isso, essa imagem, né? Bom, voltando para as grandes navegações, eu costumo dizer que os grandes navegadores, eles estão atualmente para o mundo, né? Fazendo uma comparação, o navegador do século XVI, ele está mais ou menos no mundo moderno como um astronauta, né? Está para o mundo moderno atualmente, né? Justamente aquele ser que vai romper fronteira e aonde ninguém ainda foi. E aí, né? Essas transformações do pensamento gerou muito contestação, né? E aí os europeus passaram a acreditar, né, em teorias, pensamentos mais racionais, certo? Ao mesmo tempo que eles começaram a acreditar que eram mais evoluídos, eram mais civilizados do que os outros povos, certo? Na época, né, das grandes navegações, a conquista, a dominação de povos nativos, os povos nativos eles eram tratados como se necessitassem ser civilizados, certo? Os europeus eles já se colocando assim como um senso de que os índios e todos os demais povos, né, eles necessitavam da cultura europeia para ser considerados civilizados. E se você estudar pouco, né, sobre isso, você verá que aqueles povos, por exemplo, incas, astecas e maias, eles já tinham um considerável desenvolvimento, certo? Não eram atrasados de forma alguma. Bom, cada povo no seu tempo, né? E com suas características culturais. Basicamente, os europeus que passaram a impor suas características culturais. Então,
O que foram as grandes navegações? É o nome, as navegações é o nome dado, né, ao conjunto de expedições marítimas realizadas principalmente por portugueses e espanhóis entre os séculos XV e XVI. Nessas expedições, os europeus lançaram-se ao mar em busca de novos territórios. E esses territórios, né, eles buscavam também o quê? As famosas especiarias, que eram produtos muito valiosos, vindos principalmente das Índias. O que eram as especiarias? Metais preciosos, temperos, tudo isso era muito valorizado. Então, até o início do século XV, o comércio das especiarias na Europa era quase todo feito, né, por mercadores árabes, certo? E italianos, aquelas cidades de Gênova, Veneza, que exerciam uma grande influência do comércio das especiarias. Essas cidades enriqueceram muito. No entanto, o restante da Europa começou a buscar outras formas, né, para tentar se livrar da total dependência que existia dos mercadores árabes ou das cidades italianas. Bom, aí mais uma vez você tem aí imagens, né, folclóricas, podemos dizer assim, né, do imaginário, né, europeu, né, um monstro atacando uma caravela. Então, na época das grandes navegações, os europeus tiveram de enfrentar muitos perigos nos mares, mas nada era tão assustador do que o medo do desconhecido. Eles não sabiam o que ia encontrar. Eles acreditavam que os oceanos eram habitados por peixes gigantes, dragões, entre outros monstros que eles temiam, né, ser devorados. Então veja só. As rotas começaram a ser financiadas. E a gente vai debater mais um pouquinho à frente, né? Quem foi que financiou essas viagens? Grandes navegadores passaram para a história. Vocês veem aqui algumas rotas, como por exemplo, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, né, Cristóvão Colombo, Fernando Magalhães. Todas essas expedições aí, elas foram marcos, né, na história da humanidade, né, e tiveram sua grande contribuição para, não só para os países que financiaram, mas também criou uma nova página na história. Veja só, vou voltar aqui, né? Os europeus desenvolveram uma tecnologia de navegação que permitia a realização de grandes viagens marítimas. Um exemplo aí, a de Fernando Magalhães, né, foi uma das primeiras circunnavegações que Fernando Magalhães ele deu a volta, né, no planeta com a caravela. Se não me engano, durou cerca de 3 anos essa expedição. O próprio Fernando Magalhães não chegou a terminar essa expedição, ele morreu em um combate com nativos, né? Mas foi mesmo com toda essa dificuldade, ela foi lucrativa. Então vamos aqui. Cristóvão Colombo, né, dispensa comentários, né? Ele é conhecido até como o descobridor da América, né? Só dar uma breve pausa aqui, galera. Pronto. Então, formação dos estados modernos. Antes das grandes navegações, era necessário organizar a Europa internamente. Então, no século XV, em razão do aumento das trocas comerciais, muitas cidades europeias passaram por um movimento de crescimento, né, de prosperidade econômica. Nesse contexto, os comerciantes eram conhecidos, né, como burgueses. E
esses burgueses, eles enfrentavam dificuldades, porque o mundo europeu, posso dizer assim, ainda era formado em feudos. O que era isso? Cada senhor feudal tinha suas regras. Então, os comerciantes, eles não conseguiam padronizar um padrão de moeda, de peso de produtos. Então, em cada terra que ele chegava, em cada localidade que ele chegava, era uma moeda diferente, era uma lei diferente, era uma medida de pesos diferentes. Então, isso dificultava o comércio. Tudo que eles queriam era uma padronização. Para intensificar as relações comerciais, os reis financiaram, né, a construção de novas estradas para garantir a segurança e a prosperidade no comércio. Também padronizaram moedas. Tudo isso aí visava justamente resolver essa problemática que impedia uma maior prosperidade do comércio, certo? E aí, além disso, os senhores feudais, né, eles cobravam impostos para entrar em suas terras. Então, a ideia agora era fortalecer a imagem do rei para que o rei estabelecesse um governo único, né? E aí vai surgir, então, os conhecidos estados modernos, né? Porque os reis, eles dominavam os senhores feudais e, a partir de então, esses senhores feudais não deviam cobrar impostos. Tudo isso era padronizado a partir do rei. Então, por isso, os burgueses começaram a apoiar, né, essa ideia de fortalecimento do rei, mais poder para o rei. Os comerciantes apoiavam os reis, pois as mudanças, né, promovidas por eles estimulavam as relações comerciais. Os nobres, apesar de se enfraquecerem com essas mudanças, também apoiaram os reis, certo? Pois eles viam a possibilidade de o quê, pessoal? Os nobres, eles viam a possibilidade de ocupar cargos privilegiados, né? Ocupar cargos privilegiados. E, ao mesmo tempo, eles viam, né, que apoiando o rei, tornando-se próximo dos reis, eles poderiam conseguir também privilégios como isenção de impostos. Olha aí que ideia, né, tinham os nobres. Então, o apoio dos burgueses, né, e da nobreza fortaleceu os reis, que possibilitou, então, um processo político conhecido como centralização. Ou seja, um rei passava a dominar todo um território, certo? Um governo forte e centralizado. Essa centralização possibilitou os reis investir em recursos, na procura, né, de novos territórios, riquezas, como ouro e especiarias. E quem era que poderia fazer essas descobertas, né? Quem era que poderia chegar a novos territórios? E chegando a esses novos territórios, dominar e explorar os seus recursos? Passaria necessariamente pelas grandes navegações, certo? E aí, ó, vamos avançar aqui um pouco. Veja só. Um dos primeiros países, né, a se unificar, né, vai ser Portugal. Então, durante o século VIII, né, a Península Ibérica que hoje corresponde ao estado de Portugal e à Espanha. Então, essa Península Ibérica ela foi dominada pelos turcos, que se estabeleceram, né, na região e passaram a administrar. Os cristãos que ocupavam a região do norte da península passaram a organizar expedições para
conquistar o território que foi ocupado pelos muçulmanos. Então eram constantes batalhas na Península Ibérica. Então essas batalhas, a partir do século XI, ficaram conhecidas como Reconquista. Por que o termo Reconquista? Porque a ideia era expulsar os muçulmanos de seus territórios. Observe que eu não estou me referindo a Espanha e Portugal ainda como país, porque não existia esse conceito de país. Né? Então, nesse contexto, teve início a formação do Reino de Portugal. A partir de 1125, né, o nobre Dom Afonso Henrique, né, passa a lutar. Dom Afonso Henrique ele era o líder de um condado. O condado é o quê, pessoal? Um pequeno lote de terra. Né? E aí ele era o líder do condado portugalense, certo? E Afonso ele começou a se destacar, Dom Afonso. Em 1139 ele venceu batalhas contra o exército muçulmano, ao mesmo tempo também que ele enfrentou outros reinos, como por exemplo o reino de Leão e Castela, que posteriormente vai formar a Espanha. Né? E aí, em seguida, Dom Afonso fundou o quê? Com todo esse prestígio conseguido com suas batalhas e tendo aí um considerável exército, né? Então Dom Afonso ele fundou o Reino de Portugal, tornando-se, né, o primeiro rei do Estado moderno europeu. Né? E aí, dando início à conhecida dinastia Borgonha, que é uma dinastia. O que é uma dinastia, pessoal? Dinastia é uma sequência de reis de uma mesma família, certo? De uma mesma família. Bom, em seguida, após a criação do reino, né, português, o Dom Afonso passa então a orientar a expansão de seu território, dominando novas regiões que antes tinham sido ocupadas por muçulmanos. Em 1385, o trono português, né, modificado, tem uma série de conflitos internos, de reformas, que ficou conhecida como a dinastia de Aves, né, que vai ser justamente uma nova família, né, que vai começar a dominar o reino de Portugal. E o que acontece? Ao mesmo tempo, ocorre politicamente a centralização do poder nas mãos do reino. O reino começa a se tornar cada vez mais absolutista. Memorizem bem esse termo, porque o termo absolutismo ele vem surgir, né, como uma forma de administração. E essa centralização nas mãos do rei permite com que ele faça praticamente, governe da forma que bem entender, certo? E aí, tendo toda essa situação de administrativa apaziguada, né, o território unificado, então os portugueses, né, eles vão justamente se dedicar às grandes navegações a partir do século XV. Observe que os portugueses eles expulsam os muçulmanos de seu território muito antes dos espanhóis. Eis aí uma das explicações que permitiram com que Portugal ele saísse na frente de outras nações. Né? Enquanto as nações estavam ocupadas em guerras internas, o processo de unificação política ou de expulsão de invasores, né? Portugal já tinha realizado isso. Então ele voltou os seus olhos externamente, como poderia se expandir, certo?
Vamos avançar aqui. E aí um dos comércios mais valorizados no momento, né, era o famoso comércio das Índias. Os portugueses e espanhóis foram os primeiros a tentar encontrar o caminho ligando a Europa às Índias. A chegada, primeiro ponto aqui, né? A chegada ao sul da África. Então, os portugueses fizeram grandes esforços para encontrar o caminho marítimo para as Índias. Eles enviaram várias expedições e percorreram o litoral ocidental da África. Entretanto, em contato com as populações locais e tomando conhecimento da geografia, daí porque aquela importância no início da aula, da elaboração de mapas, possibilitou o aprimoramento dos mapas, que abriu o caminho para novas expedições. Os marinheiros eles passaram a se orientar melhor, eles já tinham, né, uma orientação como navegar ao longo da costa da África. Então, conhecendo essas informações básicas, né, sobre o litoral africano, os portugueses, né, suas correntes, os portugueses foram cada vez mais longe. Até 1487, a expedição comandada por Bartolomeu Dias ultrapassou o Cabo das Tormentas, que é o extremo sul da África. Conhecido ali, na época era conhecido como Cabo das Tormentas, porque naquela região vários navios afundavam devido às tempestades repentinas. No entanto, o que acontece? Ao conseguir contornar o Cabo das Tormentas, Bartolomeu Dias ele renomeia esse local, né, para o Cabo da Boa Esperança, né? E isso ali já foi um grande marco, né, ou seja, de superação. Dessa forma, Portugal ele continuou a investir, né? Aí vem posteriormente Vasco da Gama, que vai chegar até as Índias e obtém lucros enormes para a coroa portuguesa. No que diz respeito à Espanha, né, os espanhóis, por sua vez, eles passaram por problemas de unificação mais difíceis do que Portugal, mas eles conseguiram se unificar. Então, os espanhóis, por sua vez, apoiaram a expedição que tinha por objetivo, né, encontrar um caminho marítimo, né, para as Índias. Quem era esse navegador? Esse navegador era um cara chamado Cristóvão Colombo. Essa expedição saiu, né, de Palos, na Espanha, em 1492. Ele sabia, né, que então Cristóvão Colombo ele queria provar, né, a teoria dele, né, de que a Terra era redonda. Se a Terra era redonda, ele queria chegar nas Índias, que estava na parte leste do planeta, viajando pelo oeste, ou seja, como se a Terra sendo redonda, né, ele sempre indo em direção ao oeste, ele dava a volta no planeta e chegaria às Índias. Então, em 12 de outubro, né, pouco mais de 2 meses de sua partida, Colombo desembarca no território em que ele acreditou ser as Índias. Mas, na verdade, né, ele estava equivocado. Colombo ele tinha desembarcado na América. No entanto, ele morreu, né, sem saber que tinha descoberto um novo continente. Tinha chegado a um novo continente. Posteriormente, quem vai corrigir isso vai ser Américo Vespúcio. E, em homenagem a ele, vai ser colocado o nome desse continente de América. Beleza? Veja só aí o encontro, né, entre o colonizador e os nativos americanos. Observem bem que, mesmo com aquela ideia da civilização superior dos europeus, né, observe que os nativos eles foram muito amistosos, né, realizaram boas-vindas
E os portugueses, né, os europeus, né, logo que chegaram, foram logo estabelecendo no seu território. Você vê aqui na imagem 1, né, primeira imagem aqui, colocando uma cruz, símbolo, né, do catolicismo. Então, impondo ali já uma religião. Ao mesmo tempo, você tem aqui, né, na página 2, no número 2, né, o colonizador, ele sempre tentando se impor, né, e essa imposição muitas vezes poderia acontecer pelas armas. Olha aqui, olha os homens armados. E os índios, os nativos, por sua vez, tentando estabelecer uma relação amistosa. Posteriormente, nós vamos saber que esses nativos eles vão ser praticamente exterminados, né? Vai iniciar aí um processo de dominação que vai praticamente erradicar grande parte dos povos que existiam aqui na América. Existem estatísticas, né, que dizem que existiam cerca de 6 milhões ou mais, né, de nativos. E em menos de 100 anos, esse número ele cai drasticamente, certo? Drasticamente. Bom, pessoal, depois eu continuo com esse assunto. Então, vamos fazer aqui esse exercício da página 100, tá ok? Valeu!